Bem-vindo ao podcast da Igreja Reino. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Mais informações sobre este conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Olá, família! Sejam todos muito bem-vindos aqui para mais um podcast da Reino Church. Novamente, Robert Marques apresentando aqui os 40 dias com Jesus, os nossos devocionais diários. E estou aqui com um convidado muito especial, Vladimir Ferreira. Vlad, vocês precisam ver o bigode desse homem. Vocês procuram aí pelas redes sociais, no Instagram. Vlad, tá como lá, Vlad? Vlad Ferreira 1. Vlad o quê? Vlad Ferreira 1. Ah, entendi. Vlad Ferreirão. Não. Vlad Ferreira 1. Procura ele aí. Vlad, seja bem-vindo. Pastor, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar caminhando junto com o senhor agora nesses dias, nesse tempo. E é uma honra para mim estar aqui. É isso aí. Um privilégio para nós, para mim principalmente, poder gravar esse podcast aqui junto com você. E nós já chegamos, Vlad, no 18º podcast, na 18ª mensagem, firme e forte aqui, todo dia compartilhando essas mensagens com vocês que estão aí nos ouvindo, nos acompanhando, e vocês aí que estão junto conosco nessa jornada desses devocionais que são inspirados nas parábolas de Jesus contadas no Novo Testamento. Bom, e como nós já estamos no 18º podcast, e a mensagem de hoje chama-se Pecador Redimido. E a base bíblica aqui que nós iremos utilizar é Lucas capítulo 15, versículo 1 ao 7. Mas antes de nós começarmos, como sempre, temos pedido para que vocês pegassem o link dessa mensagem da plataforma que você está ouvindo neste momento e compartilhasse com o máximo de pessoas que você puder, para que essa mensagem alcance o maior número de pessoas possível. Não é mesmo, Vlad? Claro, com certeza. É isso aí. Aquilo que tem sido bênção na nossa vida. Temos tido um tempo de edificação, de encorajamento. E tem sido muito inspirador receber do Senhor e também compartilhar aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração. Bom, feito isso, se você tem algum testemunho, alguma coisa para compartilhar conosco, para a gente falar aqui, você pode mandar a sua mensagem lá no Instagram, no privado do Instagram, no inbox lá do Instagram da Igreja Reino, e nós queremos ter o privilégio de compartilhar aqui com as pessoas que estão nos ouvindo aqui também, beleza? Pronto aí, Vlad? Claro, vamos lá. É isso aí. Então, Lucas capítulo 15, versículo 1 ao 7 diz assim: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que, assim, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Como sempre, os nossos convidados começam a compartilhar. Vlad, por gentileza. Bom, vamos lá. Pastor, eu entendo um pouco dessa passagem que Jesus quer ensinar não só os publicanos e os fariseus lá que murmuravam, mas sim também a todos nós da questão da inclusão, né? Não se preocupar somente com as pessoas que estão dentro da igreja, que estão teoricamente já estão, faz parte do corpo e tudo mais, mas aquelas pessoas que também estão dentro da igreja, mas também não estão, não fazem parte do corpo, entende? Elas estão presencialmente, mas não estão de corpo e alma, digamos assim, entende? Sim. Quer dizer, não estão presentes no corpo da igreja. Então, assim, o que o senhor acha, aproveitar, quero fazer uma pergunta, acho muito interessante isso, que a gente acaba criando uma linha de raciocínio aqui. Quando Jesus ele fala diretamente aos fariseus e publicanos, ele quis transmitir o quê? Qual tipo de pensamento ele quis construir naquele momento? Que a gente vai construir aqui agora. Bom, na teologia a gente chama de exegese quando a gente precisa ouvir o que Deus falou para eles naquela época, e a hermenêutica é o que Deus está falando para nós neste exato momento.
nesta mesma passagem. E quando nós analisamos essa passagem, nós percebemos que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. Certo. Para quê? Para ouvir. Certo. Segundo ponto, fala que os fariseus e escribas se aproximaram para murmurar. Mas então, esse detalhe, estavam juntos, né? Exatamente. Nós vemos dois públicos aqui. Sim. Os publicanos e pecadores e os fariseus e os escribas que estavam murmurando. O fariseu, ele não se considerava pecador, ele se considerava santo. Porque ele era, por ser seguidor de Deus, por ser um adorador de Deus, segundo ele, se consideravam de puro sangue. E todos que não eram judeus eram considerados pecadores, como os gentios, como os gregos e de outras nações. Então nós vemos um grupo que estava ouvindo o que Jesus estava para dizer e o outro que estava murmurando com aquilo que Jesus estava dizendo. Certo. E quando a gente percebe, essa é a primeira parábola de 3 parábolas que falam praticamente a mesma coisa, né? O que estava perdido foi encontrado, reviveu e houve festa. Então, é a primeira que fala sobre a ovelha perdida, a segunda da dracma perdida e o terceiro do filho perdido. Sim. Então, as 3, elas falam basicamente sobre uma palavra que nós entendemos sobre redenção, que esse é o processo que todas as pessoas, quando entregam a sua vida ao Senhor Jesus, que primeiramente entregou a vida dele por nós, creu em Jesus como seu Senhor e Salvador e confessou com a sua boca, aí nós estamos falando de salvação, né? É o processo da salvação. Então, ao longo dessa caminhada, ele pode se perder, né? Tem aqueles que estão perdidos, nós vamos ver um pouco mais para frente, tem aqueles que estão perdidos do lado de fora e os que estão perdidos do lado de dentro da igreja. Então, todos estão perdidos. Então, esta é a primeira parábola sobre redenção, né? Que Jesus conta após os fariseus e líderes religiosos o terem acusado de receber e compartilhar as suas refeições com pecadores. E Jesus, ele aprendeu com o Pai a incluir e não a excluir pecadores, como você bem mesmo colocou aqui, Vlad. Pessoas que são rejeitadas, que são banidas e excluídas da sociedade. Pessoas que, desculpa cortar um pouquinho o senhor, mas pessoas que elas são rotuladas. E isso é uma coisa que existe muito hoje, porque assim, trazendo para a nossa realidade, trazendo esse versículo para a nossa realidade, eu vejo muito o rótulo, como que eu consigo rotular uma pessoa, mesmo talvez dentro e fora da igreja, e acaba criando a exclusão dessa pessoa de um certo círculo, entende? E isso, infelizmente, acontece dentro da igreja e não pode acontecer dentro do corpo de Cristo. Entende? Por exemplo, quando eu falo só um exemplo isso, mas o grupo de levitas, o grupo de intercessão, pessoas separadas, entende? Mas como a gente deveria ser um todo. É todo. Exato, então, sim. E aí acaba. Eu não compartilho com você, eu não tenho um tempo de mesa com você, porque você não faz parte do meu grupo dentro da igreja. Sim. Então, e é isso que é complicado, porque são rótulos. E aí, isso não traz a inclusão, mas sim a divisão. E aí, Jesus, isso trazendo para a realidade de hoje. E Jesus, ele mostra totalmente o contrário. Dentro da igreja, a gente tem que estar em unidade com o corpo, e assim como ele está com o Pai. Entende? Não Sim. por rótulos. Sim. E a gente, dentro dos relacionamentos, precisamos tomar cuidados para não transformá-los em regras, né? E a gente tem falado com muita frequência aqui nesses devocionais, Vlad, sobre nós como liderança tomarmos cuidado quando alguém pecou, né? Alguém pecar. Sim. Como nós vamos lidar com essa pessoa? Nós vamos estabelecer regras ou vamos trazer essa pessoa para perto? Encorajá-la e para que o relacionamento seja restabelecido. Porque quando você quebra, quando você peca, melhor dizendo, o seu relacionamento com Deus ele é afetado. Sim, diretamente. O seu relacionamento consigo mesmo é afetado. Sim. E o seu relacionamento com o outro é afetado. O próximo também. É por isso que nós vemos que o maior mandamento de todos é amar a Deus sobre todas as coisas e a si próprio como... A teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo. Então você percebe que quando o homem pecou lá em Gênesis, vamos voltar um pouco lá em Gênesis, você percebe o seguinte, quando o homem pecou, o que aconteceu? Houve um conflito entre o homem com Deus, o homem consigo mesmo e o homem com o homem com o outro. Porque quando a mulher pecou e depois foi o homem lá e pecou, comeram do fruto, eles ouviram os passos de Deus no jardim e Deus fez a seguinte pergunta: aonde está você, homem? Ele não perguntou aonde está você, mulher.
mesmo Sim. sabendo que foi a mulher que pecou primeiro. Sim. Porque era a responsabilidade do homem cuidar da sua esposa, né? E sabe qual foi a resposta do homem? Porque Deus perguntou o seguinte: quem foi que falou para você comer desse fruto? Olha a resposta dele: a mulher que tu me deste. Só pela frase você percebe o tom, a entonação, como foi colocada. A mulher que tu me deste. Ele não, imagina. Ausenta Deus, a responsabilidade. foi a mulher que você me deu. Eu fico pensando, a mulher que você me deu. Ou seja, não foi culpa minha, foi culpa dela. Ou melhor, culpa sua. Porque eu não pedi mulher nenhuma. Sim. Você me olhou assim, não é bom que o homem ande só, farei para ele uma auxiliadora que seja idônea. Eu não pedi mulher. Você que me deu porque quis. Então, quem pecou não fui eu. Quem me levou ao pecado foi ela. Então, a culpada pelo pecado foi ela. Sim. Não fui eu. O homem se isentando desde o princípio em relação à sua responsabilidade. Então, ali o pecado ele causa consequências na vida do ser humano. Conflito com Deus, conflito consigo mesmo e conflito com o outro. Quem era a pessoa mais próxima do homem? A mulher dele. Então, até mesmo quando você traz esse entendimento para dentro do casamento, o homem e a mulher se tornam uma só carne. E a partir desse momento, se tornando uma só carne, você percebe que as brigas que acontecem dentro de um relacionamento conjugal, matrimonial, na verdade está colocando a pessoa mais próxima dela em conflito. A pessoa com quem ela dorme todo dia na cama, sabe? Então, por que ela entrou em conflito com o outro? Porque, primeiramente, ela entrou em conflito com Deus. Depois ela entrou em conflito consigo mesmo e, consequentemente, entrou em conflito com o outro. E nós sabemos que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Sim. Né? É nossa responsabilidade expressar isso ao mundo. Então, quando nós lemos lá em Gênesis 1:26, diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ali nós percebemos que o homem, que houve sim o Pai, Filho e Espírito Santo, a questão da família, mas ali o homem ele foi criado não a matéria, e sim o espírito, porque Deus é espírito. Então a única vez que nós vemos Deus se manifestando como homem é somente em Cristo. Sim. Ele se fez homem somente em Cristo, mas Deus ele é espírito. E os verdadeiros adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Então é o nosso espírito que adora a Deus. Então, Gênesis 1:26, o homem foi criado no espírito primeiro. Em Gênesis 2, o homem foi criado à matéria, porque Deus do pó formou o homem. Ali, o homem, a matéria física, foi criado. Em Gênesis 5, nós vemos a criação do homem social, que Deus chamou o homem e a mulher de homem. E ali eles se multiplicaram. Ali fala do ser social sendo criado. Então, primeiro nós fomos criados como ser espiritual. Segundo, como ser matéria. Primeiro, espiritual. Segundo, a matéria individual. E terceiro, social. E quando nós pecamos, causamos esse conflito, né? Nós somos inimigos de Deus quando nós pecamos. Então, conflito com Deus, conflito consigo mesmo e conflito com o outro. E quando nós trazemos isso para um aspecto muito prático, quando uma pessoa peca, ao invés de excluí-la, nós precisamos trazê-la para perto. Ao inverso, porque a tendência que ela tem é de se isolar. Porque gerei um conflito com Deus, gerei um conflito comigo mesmo, e eu vou gerar um conflito social com o outro. Eu vou começar a me esquivar. Cara, quem nunca se sentiu como um lixo após ter pecado e falou assim: cara, eu não quero ir para a igreja, eu não quero orar mais, eu não me sinto mais digno, não sou mais, não quero, eu sou um lixo, como Pedro fala, né? Senhor, afasta de mim porque eu sou um homem pecador. Depois, quando Jesus deu a ordem para lançar a rede e eles conseguiram fazer uma pesca milagrosa, ele viu: meu Deus, verdadeiramente ele é um homem de Deus e eu sou um pecador. Porque na cabeça judaica é o seguinte: eles não podem tocar nada em que esteja morto ou impuro, porque eles acreditam que isso contaminaria eles. E Jesus fez totalmente o inverso. Contrário. Porque isso diz respeito à identidade. Quando você sabe quem você é, independente daquilo que você faça, não vai contaminar aquilo que você carrega.
Porque você pode estar em qualquer ambiente, seja um prostíbulo, seja um lugar governado pelas trevas, um lugar de corrupção. Mas se você sabe quem você é e você sabe o que você carrega, o exterior não contamina, o ambiente não influencia aquilo que você carrega. A gente estava conversando aqui nos bastidores falando sobre a questão de trevas, né? Porque Deus, não há trevas em Deus, mas Deus pode estar nas trevas, mas sem as trevas contaminá-lo. Por exemplo, você pode pensar que é até uma heresia, mas não é uma heresia, você vai entender. Deus está no inferno? Sim. Porque Deus está em todos os lugares. Os céus, mas a terra e debaixo da terra. O que está no inferno é a ira de Deus. Sim. É a ira de Deus. Então, Deus, Jesus, ele é a luz do mundo, mas ele não é a trevas do mundo, ele é a luz do mundo. Mas nós fomos chamados para entrar nas trevas, para brilhar a luz de Jesus. Ou seja, o exterior, o ambiente, não influencia o interior. Porque nós vemos que Adão, ele pecou no paraíso e Jesus venceu no deserto. Então o problema não está no ambiente, está em sim nós tomarmos uma posição diante de uma circunstância. Nós não podemos permitir que o ambiente exterior influencie o interior, aquilo que nós carregamos. Então, quando nós lidamos com essa parábola, a forma como nós lidamos com as pessoas que pecaram não é excluí-la. Pelo contrário, é para incluí-la, trazendo. Não que nós vamos passar a mão na cabeça dela, que ela pecou, nossa, que bonitinho, mas tudo. Não, é trazê-la para perto, porque o sentimento que uma pessoa quando peca é de afastamento. Sim. Porque qual é o significado do pecado? Pecado é errar o alvo. Sim. Quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus, mas o arrependimento nos aproxima de Deus. Então, o antídoto do pecado está no arrependimento. Eu lembro de uma frase de Charles Spurgeon, que ele fala o seguinte, que o pecador e o inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Olha que interessante. Uau. Isso. Então, o que anuncia o divórcio em relação ao homem com o pecado é o arrependimento. É o arrependimento. Então nós vemos aqui que as pessoas elas podem até carregar um estigma, uma marca de pecador. Não, olha fulano, olha o que ele fez. Mas será que nós estamos preocupados em restabelecer essa pessoa de volta ao convívio social, individual e espiritual com Deus? Essa é a nossa função. Nós somos reconciliadores e não afastadores. Redimi-los, né? Exatamente, redimi-los. Da mesma forma que nós também estávamos afastados dos caminhos do Senhor, Deus usou a vida de alguém para nos trazer para os caminhos do Senhor. Mas às vezes, diante do contexto que a gente tem visto, podemos ver um extremo, porque às vezes a gente tira a pessoa do mundo e coloca tira ela perdida fora da igreja e deixa ela perdida dentro da igreja. Sim. Que é a religiosidade. Exatamente. Existe o relativismo que Deus ama todo mundo, todo caminho leva a Deus, o humanismo, o relativismo e tal. Deus ama todos da mesma forma, não importa o que eu faça. Deus me aceita do jeito que eu sou. E dentro da igreja, aí acaba caindo na religiosidade, que ao invés de a igreja se mover por relacionamentos, começa a se mover por regras. Por obras, pode né? isso, aquilo não pode. Sim. Pode isso, isso é pecado, isso não é pecado. Profano, divino, preto, branco, maldição, bênção, sabe? Sim. Então, isso... A pessoa pode estar perdida dentro da igreja, cara. Você queria falar aí, você tá doido pra falar. Fala aí. Não, eu ia só trazer uma reflexão sobre isso, porque assim, aqui fala assim que deixando as 99 vai atrás da perdida, né? Só que nós sabemos que Deus está em todos os lugares. Sim. Até onde essa perdida estava, Deus estava lá. Pensa comigo, você estava falando um pouco sobre a questão do pecado e as pessoas construíram essa mentalidade de que quando eu peco eu me afasto de Deus. Eu não sei qual que é a sua posição sobre isso, mas quando eu peco não é que eu me afasto de Deus, porque Ele está ali, é que eu não só... É como se fosse minha visão está tampada, porque Ele está em todos os lugares.
Entende? Não é que o pecado me afasta de Deus, mas tampa a minha visão de que eu não sou digno, eu não sou merecedor da graça, eu não sou merecedor, eu sou impuro, entende? Então essa mentalidade que é isso que o diabo quer atacar nos dias de hoje, a mentalidade de que você não merece, você não vale nada, mais uma vez você pecou no mesmo erro. Nossa. E a pessoa, eu não sou digno de caminhar com Cristo, entende? Uhum. Mas mesmo você estando aonde você está errando lá, Cristo está naquele lugar. A presença dele está naquele lugar. Sim. Só que a pessoa tem essa mentalidade de que ela está longe, entende? E aí é a questão de nós como igreja, né? Eu digo, esse exemplo que ele fala do pastor e até a ovelha, é a igreja, de fato, ir até esse perdido e falar assim, amigão, você não está sozinho, entende? É essa questão de pastorear, de caminhar junto. Exato. Entende? E uma coisa que a gente precisa até corrigir no nosso entendimento como igreja, quando eu falo igreja, não estou me referindo a um prédio, tá? Estou me referindo a pessoas. E não estou me referindo ao pastor. Uhum. Porque ela pensa que a responsabilidade de ir atrás da ovelha que se perdeu é do pastor. Não, pelo contrário. Não, é o pastor. O pastor não está cumprindo com o papel dele. Olha lá, tá recebendo lá o salário dele, ele não está pregando evangelho, não está discipulando. Cara, imagina, às vezes as pessoas não acreditam que o pastor é um ser humano e que ele tem necessidades básicas, como comer, beber, vestir, estar com a família, com os filhos. E, cara, você é responsável também. O Ministério da Reconciliação é para todos. É para todos, não é exclusivamente apenas para o pastor. Não para o pastor, não para o evangelista, mas sim para todos, né? Isso. Essa mentalidade que precisa ser mudada. E havia um choque dos religiosos em relação a Jesus, porque aqui fala, né? E este recebe pecadores e come com eles. Quando fala comer, nós estamos falando de comunhão, de relacionamento, de intimidade. Ou seja, Jesus chamou os caras para sentar na mesa para comer com ele, cara. Isso não era visto com bons olhos pela religiosidade da época e até hoje. Sim. Né? Ah, fulano lá pecou. Eu vi uma história, cara, de uma vez, de um pastor que foi antes de subir no culto, ele se masturbava várias vezes e pegava as mulheres da igreja. Uau. E aí ele chegou diante de um pastor, confessou esse pecado e falou, pastor, acontece isso e esse assado. E aí o tempo foi passando, esse pastor que tinha problema nessa área de imoralidade sexual, quando ele ficou sabendo que um outro pastor em uma determinada igreja estava recebendo pessoas que tinham problemas com a sua sexualidade, ele achou um absurdo. Como assim vocês estão recebendo homossexuais na igreja? Percebe? Que ele foi... olha só até onde vai a alienação das pessoas, cara. Porque o fato dele se masturbar antes do culto e pegar as mulheres da igreja e transar com elas não era tão grave quanto um pastor receber pessoas que estavam entregando a sua vida a Jesus. Eles achavam um absurdo. Olha que ponto nós chegamos, cara, com a religiosidade, meu. Sabe? A graça é para todos, não é para um grupo específico de pessoas, não é para crente, é para o descrente. Os improváveis, né? Exatamente. Cara, se você está justo, ok, se você está bem, está saudável, porque Jesus ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Sim. Ele veio para os perdidos. Então a gente precisa tomar muito cuidado na nossa relação com as pessoas. Lembrando uma coisa, Vlad, que o nosso problema social primeiro começou com nosso problema espiritual. Não adianta a gente querer resolver o nosso problema social com a nossa esposa se nós, homens, não tivermos a nossa vida espiritual restabelecida e restaurada com Deus. Não adianta você nem orar pela sua esposa, se você não orar por você mesmo, pedindo para que Deus restaure o seu coração e restabeleça a sua relação com Ele primeiro. Sim. É por isso que a gente vê, vamos pra rua, vamos protestar, somos ativistas sociais. Cara, você pode ir, não vai mudar nada, porque o problema da sociedade está na espiritualidade. Não adianta a gente querer resolver o social se nós não resolvemos o espiritual primeiro. E eu acredito que tem uma fase, por exemplo, você resolve o espiritual, depois você resolve o social mudando a mentalidade, né? Porque quando fala lá em Romanos 12 da questão de renovar a nossa mente, né, de todos os dias e não se conformar com esse mundo, é isso, essa transformação diária, entende? Sim. É uma coisa que a gente tem que sempre trazer. Eu vejo dessa forma, a redenção a nós mesmos, sempre entendendo que nós dependemos dele, sempre, sabe, a questão de estarmos pleno com ele, pleno com nós mesmos, para depois fluirmos com o nosso próximo. Sim.
Ótimo. Esse tá afiado, hein, nego? Esse bigodinho seu aí tá... É unção? Acho que vou fazer colocar um bigode desse aí. Não, só barba sua aí, o pessoal fala, né, que se tem barba da cara de profeta. Mas vamos lá, Vlad. Então eu quero voltar aqui à parábola que diz o seguinte: qual de vocês é o homem? Aí olha só a pergunta que ele faz. Ele tá dizendo, quem é vocês? Vocês são homem? Qual de vocês é o homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas? Ou seja, todas têm valor. Exato. E perdeu uma. Vamos supor, você tem 100 reais, você perdeu R$1. R$1 não deixará de ser um dinheiro. Ele é um dinheiro. Sim. E ele, na balança de Deus, ele não é menos valioso do que as outras 99. Sim. Ele continua tendo o mesmo valor, porque Jesus, Vlad, ele ama um fariseu na mesma proporção que ele ama uma prostituta. Sim. É porque muitos pensam, não, Jesus ama os pobres, Jesus ama os rejeitados, Jesus ama as prostitutas. Não, Jesus também ama o religioso. Ama o rico. Ama o rico, assim como ama o pobre. Assim como ama o branco e também ama o preto. O negro. Assim como... Preto, né? Não sei, talvez alguém pode... Não, porque preto é cor, né? Preto é cor. O negro. Negro da raça, tá isso. bom, É que o Vlad é negro. Tá ali, né? Meio tom, meia pele. Não, eu queria falar depois sobre isso, mas depois... Vamos lá. Mas vamos lá. Aí diz o seguinte: e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Olha só. Ele deixou o conforto, vamos colocar assim, ele pode ter deixado o conforto. E aqui fala de um ambiente de deserto, um lugar árido, improdutivo, solitário, mas as 99 estavam juntas. Sim. E aquela outra estava sozinha. Então imagina o perigo que estava aquela ovelha vulnerável diante de ataque de lobos, porque lobo gosta de ovelha, gosta de carne, né? E aí ele foi afinco até encontrá-la. E quando a encontra, olha o que acontece. Põe-na sobre os ombros. Cara, é tão interessante esse negócio de colocar sobre os ombros, porque eu carrego os meus filhos nos ombros. E Jesus, ele usa as ovelhas como uma analogia. Mas você não é uma ovelha, você é um filho. Mas ele está usando essa parábola para eles entenderem do que está se referindo à mensagem do reino de Deus. Eu, com os meus filhos, eu carrego eles nos ombros. Eu consigo carregar eles, por enquanto, até nos ombros. E porque eles são imaturos, eles não têm responsabilidade. Então eu carrego eles nos ombros. E, cara, eles confiam em estar nos ombros. Então esse pastor, ele tem um cuidado de pegar essa ovelha que está sem direção, está sozinha, está com sede, está com fome, e ele coloca sobre os ombros. E aí ele fala de segurança, confiança. E qual é o propósito? Sobre os ombros, cheio de alegria. Ele poderia estar muito bravo. Mas onde você estava? Olha só o que você fez. Você me fez perder o tempo. E muitas vezes, muitos líderes acabam agindo assim com pessoas. Por exemplo, a gente estava falando aqui agora há pouco, falando sobre os adolescentes. Os adolescentes, tem gente que chamam eles de rebeldes, né? Sim. Aborrecentes. Cara, não faça esse tipo de coisa. Porque muitas vezes não é rebeldia, é imaturidade. Mas tempo, eles têm uma busca sincera por Deus. É só uma questão de tempo, deles amadurecerem. Exato. Então, a gente precisa tomar cuidado com pessoas que elas pecaram, não porque elas queriam. Tem aqueles que querem pecar, sim. Tem aqueles que pecaram sem não querendo pecar, mas por conta da imaturidade, não da rebeldia, acabaram pecando. E muitas vezes a gente, sem ter o tato, sem ter o cheiro de ovelha, acabamos estabelecendo regras e não restaurando relacionamentos. Sim. Então esse é um cuidado que a gente precisa ter em relação às pessoas que pecam. Porque, como o Tiago diz, né? Aquele que diz que não peca já está pecando. Exato. Então nós pecamos com frequência. Porém, o pecado não faz parte mais da nossa natureza de filho. Olha que interessante isso. Eu peco não porque eu sinto prazer, porque eu gosto de pecar. Eu peco porque foi uma debilidade minha, uma fraqueza minha, mas eu não deixei de ser filho. Eu continuo sendo filho. Isso não significa que eu vou pro inferno. Eu pequei, me arrependi, Deus me perdoa e sigo em frente. E pecar não é só apenas parar de fazer o que é errado,
Porque a conversão, o arrependimento, ela nos ensina que você para de fazer o que é errado, mas também começa a fazer o que é certo. Sim. Então tem muito disso. Vai lá, eu queria só esclarecer também isso, porque assim, ponha sobre os ombros cheia de alegria. Mas aqui não fala que ele continua carregando pelo resto da vida. Isso. É uma coisa interessante porque alguém pode se acomodar, exato, né? Porque, tá tão gostoso aqui, exato, quentinho. Porque a gente, é uma coisa que a gente precisa também ter a maturidade, porque não é função só dos pastores, nós entendemos, mas também não é função também de cada um carregar um ao outro, porque existe a questão da maturidade. Hoje você carrega os seus filhos, como o senhor colocou, até um determinado tempo. Você caminha com eles, você constrói o o caráter deles, a questão do relacionamento com o pai, a intimidade deles vão crescer, eles vão ter um amadurecimento e vão caminhar. Sim. Entende? Então, Sim. essa... Porque assim, as pessoas aí vão falar assim, bom, eu vou estar carregando essa pessoa pelo resto da vida. Não, não é isso. É você ir atrás, é ter esse processo de discipulado, caminhar junto, tempo de mesa, de relacionamento, de intimidade, apontando o caminho para o pai e fazendo com que ela faça com outra pessoa. E aí é o ser discípulo, entende? Assim é o que Cristo, porque ele ensinou os 12 e aí os 12 foram replicando isso. Você me entender? Essa reflexão, que essa linha é bem, bem clara, porque às vezes as pessoas querem, meu Deus, servir a Cristo é um fardo. E não é fardo. Não é um fardo. Se torna fardo porque a gente não muda, não pensa dessa forma. E olha só, continuando essa passagem que você terminou aqui, e diz assim, indo para casa. Olha que legal isso. A casa representa o convívio familiar. Sim. Né? Igual, por exemplo, a gente vai usar aquela palavra intimidade. O significado da palavra intimidade no original é conversa familiar. Uau. Olha que legal isso, cara. Porque esse pastor, ele deixou as 99 que estavam seguras e foram atrás daquela que se perdeu e encontrou e ficou alegre, colocou ela sobre os ombros e levou ela até a casa. E reuniu os amigos e vizinhos, cara, porque havia uma grande festa, havia uma grande alegria. E ele diz, dizendo-lhes, alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Cara, isso é muito forte. Porque quando parece que a gente perdeu o senso de alegria quando uma pessoa... Até mesmo, a gente não faz com frequência o apelo na igreja. Às vezes as pessoas estão se convertendo sem um apelo e você vê isso na vida cotidiana delas. A mudança de comportamento, a mudança de mentalidade, os frutos aparecendo. Mas parece que lá num culto, numa igreja, numa célula, sei lá, a gente vê pessoas de fato entregando a vida delas ao Senhor Jesus, a gente não se alegra, cara. Faz aquela oração meia boca, né? Faz essa oração de pecador comigo aqui. Senhor, eu confesso meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, amém. O fato dela ter feito aquela oração não significa que ela foi salva. O que significa que ela é salva são os frutos. Exato. Porque... pelos frutos conhecereis. Pelos frutos conhecereis. E a gente gosta de número, né? A gente gosta de dizer, levanta sua mão aqui, eu quero contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tivemos 20 pessoas salvas, mas quem garante que elas foram salvas? É a caminhada delas que vão determinar se de fato elas foram salvas ou não. Então a gente precisa parar com... não sou contra, mas a gente parece que acredita que só funciona assim. Né? Eu preciso contabilizar, porque eu preciso mostrar, dar um relatório de quantas pessoas foram salvas. Mas será que elas foram salvas mesmo? De fato, né? O pós, né? Então, aí diz o seguinte: digo a vocês, Jesus ele está comparando um pecador que se arrependeu e encontrou os caminhos do Senhor com a ovelha perdida, né? Que foi encontrada. Ele diz assim: digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Sabe aquela expressão que a gente sempre ouve, uma vez salvo, sempre salvo? Sim. Então, o que eu entendo com isso? Uma vez salvo e sempre salvo não é... Precisa entender o contexto. Quando você é salvo, você foi salvo mesmo e aí os frutos vão aparecer, testificar a sua salvação. Sim. A santidade é a perseverança dos santos,
que fala da questão de você desenvolver a sua salvação em Cristo. Cara, porque a salvação, muitas pessoas se acomodam. Agora que eu tô salvo, eu vou indo no meu culto de domingo, eu vou entregar meu dízimo, eu vou participar do louvor e eu vou viver minha vida assim. Ela acredita que seguir a Cristo é isso, cara. Pelo amor de Deus, cara. Seguir a Cristo não é você ir pra igreja, dar o seu dízimo e adorar a Deus. Seguir a Cristo é renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. E é novidade de vida todos os dias. Todos os dias, cara. Todos os dias. Novidade de vida todos os dias. Exatamente. Então, a salvação, igual o John Wesley ele coloca, né? Que salvação é Deus tirando você do mundo. E a santidade é Deus tirando o mundo dentro de você. Então, para a gente viver uma vida de salvo, nós precisamos desenvolver a nossa salvação através de santidade. Mas no meio do percurso, pode acontecer da gente pecar. Mas isso não significa que você perdeu a sua salvação. Porque você não foi feito mais para pecar. Você foi feito para amar ao Senhor. Sim. Então, que muitas pessoas... Putz, grila, pequei, cara. Deus não me ama mais. Eu não sou mais digno. Eu me sinto um lixo. Eu não vou mais pra igreja. Cara, pelo amor de Deus, não é isso. É um sofisma, né? É um sofisma, cara. De mentira, cara, se arrepende, engano. levanta a cabeça e vai pra cima, cara. Vai pra cima. Porque o pecado, ele pode engessar a pessoa. Porque Paulo diz também, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Se você está em Cristo, cara, não há condenação para você. Mas o diabo, ele vai querer te acusar. Sim. Você pecou, você não é digno. Sim. Olha, você não tem a salvação. Deus não te ama mais. Aí pronto, aí vem as neuroses na cabeça da pessoa e aí começa a afastar ela dos caminhos do Senhor. Sim. Nesse e é uma aspecto. coisa que o senhor está falando, que está, se não me engano, em Romanos 8, né? Que você acabou de falar desse versículo agora. Não há condenação para aqueles que estão em Romanos 8. E em seguida ele fala assim, já não vivemos mais na carne, mas sim no Espírito. Então a gente deve caminhar no Espírito. O que é caminhar no Espírito? Pastor, você tem mais experiência do que eu, mas pode corrigir se eu estiver errado. É você não pensar só em bens materiais, em coisas aqui terrenas, mas sim ter o relacionamento com o Espírito Santo, com o Pai, com o Filho, para que venha fluir naturalmente aqui no mundo real. Entende? A questão do que você disse do reino, né? Agora há pouco nós estávamos conversando, você falou do reino presente. É nós sermos reis e sacerdotes no hoje, no agora. Entende? É nós reinarmos hoje. É nós trazemos o céu na terra de uma forma que eu possa, no meu andar, no meu falar, no meu dialogar, eu possa refletir Cristo. Sim. Entende? E é uma coisa que uma vez eu ministrei para os jovens, uma vez, que é só uma questão que eu fiquei observando que quando os discípulos, após Jesus ascender aos céus, né? Tem uma passagem que fala assim, que Pedro foi lá e falou assim, você é um deles, você caminha, fala com eles e tal. E aí eu vi que naturalmente todos eles andavam, falavam e tinham um cheiro de Jesus. Eles andavam igual a Jesus, eles falavam igual a Jesus, eles cheiravam, aí vamos trazer para a prática. O cheiro de Jesus exalava o amor, entende? Por mais que eles tinham a sua particularidade, personalidade, mas sim um amor ao próximo, entende? Amar ali o povo em si, eles tinham que fazer isso. Então eles falavam igual a Jesus, entende? Essa vem na questão da intimidade. Entendeu o que eu quero dizer? Sim. Perfeito. O raciocínio. Perfeito. E nós vemos aqui que há um embate entre a religião e o amor de Deus. Né? O que a religião faz? Os religiosos ensinam que, primeiro, você precisa obedecer a Deus para ser salvo. Você precisa fazer alguma coisa. Pagar uma promessa. Dar o seu dízimo e tudo isso. Mas subir de joelho a escada. Subir de joelho a escada, pagar promessas, coisas todas e tal. Mas o Evangelho de Jesus, cara, nos ensina que, primeiro, Ele nos salva. E nós precisamos crer pela fé. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. E aí, logo, nós obedecemos por amor com alegria. É por isso que servir a Deus não é um peso, é um privilégio. Sim. E é aquela situação que você colocou, desculpa te cortar, eu não faço porque eu sou obrigado a fazer, não, eu faço porque a questão do... Jesus já fez. Sim, porque ele já fez por nós. Entende? Aí você fala, então quer dizer que eu não preciso fazer nada? Não é isso.
é você viver debaixo dessa realidade de céus Sim. abertos. De viver, você fazer debaixo desse entendimento. Sim, sim. Então, não se trata do que você tem que fazer, mas se trata do que Jesus já fez por nós na cruz. Essa é a expressão exata de ser livre, né? Exato. Eu não sou... A questão de liberdade, né? Que eu posso fazer o que eu quiser. Ser livre, eu posso fazer o que eu quiser. Não. Isso. É você escolher não fazer por você ser livre. Deu pra entender? Sim, sim. Deu mais ou menos Sim. essa questão? Sim. Ser livre? E você que está ouvindo aí agora, não sei em que local você está ouvindo, mas deixa eu te dizer uma coisa. Você é como uma ovelha perdida, uma ovelha que estava perdida. Todos nós estávamos perdidos. Talvez você esteja perdido agora, mas Jesus, ele quer encontrá-lo. Ou você que já esteve perdido, você foi encontrado por Jesus, o bom pastor, para se alegrar em sua presença. Então eu quero te encorajar a viver essa verdade, sabe? Para você não andar como um condenado, mas para você andar como uma pessoa salva e desenvolver essa alegria, se encher do Espírito Santo, como Paulo diz, né? Aproveite bem cada oportunidade, porque os dias são maus, e enchei-vos com o Espírito Santo. Isso fala de prosperidade interna, e nós desfrutamos em todas as áreas da nossa vida, cara. Isso. Sabe? Você dizer assim, eu não peco mais, aí eu não vou pecar mais. Cara, isso não tem respaldo bíblico, porque nós vamos pecar, porém, o pecado não faz mais parte da nossa natureza. Nós pecamos não porque nós queremos, Sim. nós pecamos porque é uma luta diária contra a nossa carne. Milita sabe? contra a carne e o espírito. E para eu finalizar Faz sentido. aqui, uma coisa que eu acredito que vai ajudar muito você, como tem me ajudado muito, não é para você lutar contra os pecados, mas para lutar contra o pecado. E qual é o maior pecado? Talvez, mas não existe pecadinho, pecadão. Você vai entender. O pecado que nós precisamos lutar é o fato quando nós não amamos a Deus. Essa é a raiz do pecado, quando nós não amamos a Deus. Então, para nós vencermos os pecados, nós precisamos vencer o pecado, que é quando nós não amamos a Deus. Então nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o conhecimento, de todo o coração, para que você consiga se olhar no espelho e falar, cara, como eu te amo, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Eu não estou falando isso de um tom narcisista, para você ser uma pessoa individualista, você amar você e se esquecer. Não. Você precisa se amar, você precisa cuidar do seu corpo. Muitas mulheres deixaram de se arrumar, de se vestir, pentear o cabelo, usar um perfume, porque tem uma autoestima muito baixa, e a autoestima baixa é reflexo da complexo de inferioridade, e a gente precisa evitar dois extremos: complexo de inferioridade e complexo de superioridade. Você se considerar melhor que os outros, acima de todos, mais poderoso que todos, você tem coisas melhores que os outros. Não é isso. Cara, aprenda a se amar, sabe? Sim. Ame a Deus. E quando você aprende a amar a Deus, o seu relacionamento com Ele está restabelecido. Você começa a se amar. Exato. Você começa a valorizar a sua vida. E quando você aprende a se amar, porque diz, ame o próximo como a si mesmo. Como eu vou amar o próximo se eu não me amo, cara? Sim. E como que eu vou me amar se eu não amo a Deus? Então, eu não tô dizendo... São 3 ordenanças aí, né? Eu vejo dessa forma, como 3 ordenanças. Amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Faça ao outro aquilo que você deseja que faça contigo. Então, eu quero que desejo que você viva essa verdade. Para que Amém, isso aí, você não viva como uma ovelha perdida, não só fora da igreja, porque existem 2 fases, né? A gente pode ter ficado perdido fora da igreja, chegamos na igreja e tal, aí de repente o tempo vai passando, você vai se acomodando, e aí você de repente fica perdido dentro da igreja. Aí você vai achar que as pessoas fazem um tratamento privilegiado e te escanteia, ninguém te ama, não é isso. É complexo de inferioridade e superioridade, cara. Você começa a evitar as pessoas de se relacionarem, ou querem insistir de se relacionar com as pessoas e acaba se tornando uma pessoa chata, intransigente, Sim. porque você quer ser reconhecida, quer ser aplaudida, quer ser amada, mas faz isso por necessidade e carência. Então, esse é a minha mensagem aqui, fechando esse devocional de número 18. Vlad, se você quer finalizar, pontuando mais alguma coisa, Não. E as considerações finais aí. Bom, eu só queria deixar claro essa questão que a gente conversou aqui sobre a mentalidade, pastor. Sobre a mentalidade de quando após aquela ovelha, quando ele voltou, eu vou colocar as pessoas como ovelha, né? Como o senhor colocou, nós somos a ovelha, éramos ovelha perdidas, né? Muitas vezes nós estamos perdidos dentro da casa de Israel, dentro da casa,
por não mudar essa mentalidade de escravo, talvez, onde a gente... essa mentalidade, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, entende? Então, o caminhar com Cristo, o caminhar com o corpo, com as pessoas, né, dentro da igreja, isso faz com que a gente traga também, não depende da intimidade com o corpo que vai trazer a intimidade, mas sim é meu relacionamento com Cristo, né? Faz sentido isso. Mas é mudar também essa questão do pensamento, entende? É só isso que eu queria deixar claro para vocês aí. Muito obrigado, Vlad, pela sua participação. Gente, muito obrigado também por vocês estarem aqui firmes e fortes conosco, nos acompanhando nesse devocional. Fica aqui o meu grande abraço e vejo vocês no próximo podcast. Até logo. Deus abençoe a todos vocês. Valeu pelo convite, pastor. É isso aí, tamo junto. Você acabou de ouvir uma mensagem da Reino. Visite nosso site reino.church/podcast.